Olá, meus caros, momento da pregação no ar, por esse que vos fala, Bruno G. Vamos dar prosseguimento à série de meditações no livro de Provérbios. Nesta edição vamos abordar o capítulo 28. Leamos de imediato, versículo 1 e os demais. São 28 versículos a serem lidos e comentados. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado, como o filho do leão. O ímpio, ele foge da raia, mas o justo não. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão da tribo de Judá. O ímpio foge porque sabe que quem deve teme. Teme, lembra do Temer? É uma piada, uma blaga, obviamente. Mas veja só, então, você que é filho de Deus, que é irmão do leão da tribo de Judá, não tem nada a temer. Nenhuma situação, nenhuma circunstância, nada que venha sobre você. Nada pode nos impedir do amor de Deus, por conseguinte, nada pode nos derrubar, a não ser o nosso pecado, a não ser se desviarmos da verdade de Cristo. O ímpio apronta e foge, o justo fica, porque não tem o que temer, já que não fez coisas ruins. Versículo 2: Por causa da transgressão da terra, muitos são os príncipes, mas por virtude de homens prudentes e entendidos, ela continuará. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. A nação que, por conseguinte, não é correta, não é sábia, íntegra, justa, vive mudando, sendo questionada por si mesmo. E passa a mudar, mudar os seus governantes, porque não estão contentes com o cenário, com o quadro que aí está. Principalmente o Brasil, nós estamos vivendo um cenário bem caótico no mundo político administrativo. Isso é por conta exatamente de nós cidadãos ter passado a mão na cabeça de corruptos, de fichas sujas. Por isso que a nação está do jeito que está. Fomos enganados. Então o pecado da nação é justamente ela ser corrupta. E ela sendo corrupta nas pequenas coisas, ela acaba elegendo corruptos. E corrupto ou corruptos nas coisas maiores, ou seja, a sociedade, a nação, ela é micro corrupta, acaba elegendo um macro corrupto. E isso é o reflexo, reflexo do pecado. Se a nação temesse o Senhor, pois bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, seus governantes poderiam ser substituídos, mas eles estariam dando continuidade às coisas boas, sabendo administrar, gerir um país, ajudando os mais pobres, sendo justo, dando segurança ao povo, saúde e outras coisas necessárias. Olha que versículo interessante, grife. Na versão
internacional, ou nova versão internacional, ela é até mais clara. Os pecados da nação fazem mudar sempre seus governantes. O Brasil, quantos governantes foram mudados? Quantos partidos tiveram no poder? Se nós formos analisar desde os deputados estaduais, federais, senadores e presidente, também governadores, enfim. E o Brasil não muda, fica mais do mesmo, até pior. Por quê? Exatamente, a sociedade. O sujeito questiona um presidente que está envolvido em escândalos, em esquemas ilícitos, mas ele não questiona a si mesmo quando participa, né, de algum esquema ilícito, ou quando recebe o troco a mais quando vai comprar alguma mercadoria, algum produto no caixa. Ele não reclama, não faz nada quando vê alguém perdendo algum dinheiro, porque ele sabe de quem que é, e inclusive a pessoa é necessitada, ele pouco se importa, pega o dinheiro para si. Ele não questiona, ele não fica indignado, né? E não dá uma de justão para si mesmo quando ele aceita a corrupção dos seus próprios filhos, né? Passando a mão na cabeça deles, apoiando o erro do filho ao furtar um objeto aqui, um objeto acolá. Então, meus caros, a corrupção já começa. Uma família estruturada, temente a Deus, já está ali o embrião da corrupção, que é um câncer na sociedade. Depois vai passar para a escola, depois vai passar para os grupos sociais, e automaticamente vai passando por todos até chegar no poder. Então nós temos que cortar o mal pela raiz. É claro que aquela máxima que diz que aqueles que estão lá em cima têm que dar o exemplo para aqueles que estão embaixo é verdadeira, né? Eles têm que ser punidos severamente, a lei tem que ser cumprida por eles, criadores de leis, os legisladores, e até esporadicamente, eu diria até em alguns casos mais o executivo, né, que também legisla por meio de medidas de medidas provisórias, MPs. Então, que eles cumpram a lei, né, que eles mesmos criam, porque isso aí é hipocrisia, farisaísmo, não tem diferença alguma do mundo político para o mundo religioso. Olha que interessante, os pecados de uma nação vão mudar os seus governos, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Mas como que a sociedade, a nação, vai eleger um líder sábio e sensato se ela é louca e insensata, se ela é corrupta, né? Veja que é uma via de mão dupla. Se a nação faz o bem, ela recebe o bem. Se ela faz o mal, ela recebe o mal, né? E se ela anda bem, obviamente que o governo anda bem, né? O que estão aí na política é o reflexo de todos nós, porque eles representam cada grupo, cada pessoa que está lá, que é brasileira. Eles representam ao estarem lá, no Congresso, no Senado. Versículo 3: o pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita, que destrói toda a plantação. E existe, né? Pobre, orgulhoso, soberbo, que já começa se achando porque começou a se dar bem, né? Já não olha mais para os de outrora, né? Já não fala com eles, já não dá mais um bom dia, né? Não faz mais nada, despreza, porque agora ele é poderoso, porque agora ele é o grande. Então aqueles que andavam com ele não servem mais para ele. Agora ele está em novo patamar. Não sabe ele
que para ele retornar a ser pobre novamente é questão de segundos, porque como diz a Bíblia Sagrada, Salomão dizendo que a soberba precede a ruína, e isso não deixa de ser soberba, e até mesmo eu diria que ato vingatório, né? O sujeito quer vingar-se do status quo de outrora, da situação paupérrima que teve ou que vivenciou, e a maneira que ele acha interessante para lançar fora a sua frustração oculta e que não é aparente, mas que está no recôndito da sua mente, oculto, é por meio da subjugação, é por meio de subjugar o pobre, de oprimir, né? De ser opressor. Olha que terrível, né? Salomão está dizendo, é como a tempestade súbita que vem de repente, que destrói toda a plantação, porque subitamente, de repente, vai vir a derrocada desse sujeito por conta da sua arrogância. Quantos estão nos maiores patamares foram inclusive ajudados por pobre e não reconsideram isso e não dão pelo menos um agradecimento por ele estar lá, né? Quando aqueles, pior ainda, usaram o pobre de trampolim para ascender profissionalmente e estão lá, né? Políticos geralmente fazem isso, né? Se valendo da pobreza, se valendo das políticas assistenciais, das promessas dessas tais políticas, e assim em troca ganhando o quê? Voto e sendo eleito. Outros com a ajuda, com sapiência, com uma dica de um simples, mudou de posto, de cargo. Outros, por se aproveitar da ingenuidade do pobre, saqueou, roubou ele, enganou, fez de trouxa e foi para frente, né? Quantas pessoas, meus caros, que usam seu próximo para se beneficiarem. Eu presenciei isso com uma pessoa que eu achava que ela realmente era minha amiga ou era um parceiro interessante, né? No sentido de amizade, sentimento recíproco e também, né, de de ser um parceiro profissional, né? Mais nesse sentido, nesse aspecto, no âmbito profissional ou corporativo. E o sujeito me decepcionou porque ele me utilizou só para o seu benefício e depois virou totalmente as costas para mim. Hoje nem sequer ao me ver um oi me dá, né? Uma saudação faz. Então, veja só, quantos de nós já fomos usados assim, né? Às vezes na faculdade, sendo burro de carga, fazendo trabalhos, estudando para ajudar o preguiçoso a se dar bem, né? Com notas, e depois ele, ao se formar, pouco se importa contigo, ajudando num trabalho, ensinando, e depois ele se destaca com a ajuda, com aquela ajuda, vira a cara para você. Então esses vão ter a sua ruína tão breve. É o que Salomão está dizendo. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres, ou tira dos, como ele fala em outras passagens, esse vai sofrer as consequências.
Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Olha que versículo interessante, é verdade. Quantos que abandonam a lei, né? A lei de Deus divina, achando que assim estão certos, que agora eles alcançaram a total sapiência, sabedoria. Na realidade, eles caíram no poço da loucura e estão agora enaltecendo, elogiando os perversos, os ímpios, os tolos. No entanto, aquele que obedece e permanece na lei do Senhor, esse está lutando contra esses ímpios e está sendo abençoado porque não está aceitando a iniquidade. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Isso é verdade. Quem teve um real encontro com Deus, esse entende praticamente tudo, porque o Espírito de Deus nos revela. Convence o homem do pecado e nos revela as coisas erradas, e nos revela aquilo que deve ser feito, principalmente com relação ao nosso próximo semelhante, para o bem dele e para que realmente a justiça possa ser feita. E justiça essa é aquela de dar a cada um o que é seu, que é de direito. Essa é a verdadeira justiça. Nós já falamos aqui de magistrados, de juízes que são manipulados, que têm parcimônia, que são parciais, que esses não têm Cristo e hão de sofrer, né? E nós que somos cristãos temos que realmente fazer a diferença, ser diferente. E nós não disséssemos aqui, vão ter sofrimentos, vão sofrer porque estão fazendo as coisas erradas. Isso aconteceria porque aqui não é evangelho de ameaça, é só um alerta. Se a pessoa não se arrepender, vai acontecer. Se ela se arrepender, não vai acontecer. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. É claro que em algumas circunstâncias, situações, ele vai ter que cumprir alguns respingos, entre aspas assim, alguns resquícios da maldade que ele fez. No entanto, se ele se arrepende a tempo, antes de cometer ou de não executar totalmente aquilo que ele intentava, ele tem um beneplácito de Deus e diante dos homens também, porque ele não vai sofrer penas maiores. Inclusive tem a figura do arrependimento voluntário, do arrependimento eficaz, do arrependimento posterior no direito penal, que são atenuantes de pena. O sujeito, por exemplo, intentou, pensou, cogitou em matar alguém, mas na hora de matar o sujeito ele se arrepende. Então ele teve o arrependimento eficaz. Ele, mesmo que ele faça e ele tem a chance de matar, por exemplo, ele dá um tiro na pessoa, o tiro pega de raspão, ele pode dar um outro tiro para matar e ele não faz, então é o arrependimento posterior. E depois tem a outra figura do outro arrependimento, que também lhe traz o benefício da atenuação de pena. Então assim nós temos que ser, meus caros. Porque se a própria lei dos homens nos diz o que é certo para se fazer e o que não é certo, tem as normas positivas, aquelas que nós devemos fazer, somos compelidos a fazer. Por exemplo, devemos pagar nossos impostos, é uma norma positiva.
que fazer, devemos cumprir com as nossas obrigações, com o que está estipulado ou foi convencionado pelas partes no contrato. É uma norma positiva. E tem a norma negativa, que é de não fazer. Por exemplo, não matar, não cometer homicídio. Se os próprios... E assim nós devemos atentar para elas, né, para que não sejamos punidos. Então, como você pode dizer que o pregar o evangelho é ameaça, é medo? Não é. É lucidez. Porque quem obedece a Deus, automaticamente obedecendo aos homens, se livra de todos os problemas. E na lei dos homens funciona a base, entre aspas, da ameaça. Com Deus não funciona a base da ameaça. É de livre e espontânea vontade. Por que não funciona? Porque Deus sabe que automaticamente você vai sofrer consequências. Isso é inerente. É por isso que ele não ameaça. Inclusive as leis que aí estão foram deixadas por Deus. Então tem uma cadeia, né, que já foi construída, está bem solidificada, com relação às práticas ilícitas e ilícitas. Cadeia, quando eu falo, é uma sistemática, né? E até Paulo vai dizer que a lei não é para o bom, não é para o justo, mas sim é para os iníquos. Até vamos ler o versículo que fala acerca dessa verdade, que eu até falei, mencionei, se eu não me equivoco, na última edição. Vamos lá. Se eu não me equivoco, está em Timóteo. Se não está em Timóteo, deve estar em Tito, né? Vamos ver se é verdade isto, que já faz muito tempo que eu não leio assim. Olha só, é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 em diante. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo. A lei não é feita para o justo porque ele cumpre a vontade de Deus, faz justiça. A lei não é para o justo, não é para o sábio. E a lei dos homens também. Mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos. Olha as categorias que nós temos aqui. Injusto, que não praticam a justiça, obstinados, que têm o coração pedrificado, são rudes, são arrogantes. Para os ímpios, que não obram piamente, que não obram honestamente, mas sim perversamente. Para os pecadores, que não obedecem o mandamento de Deus, que é o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os profanos, que profanam o que é sacro, o que é sagrado. Os falsos profetas, eles profanam o que é sagrado, porque estão se valendo da palavra de Deus e a deturpando-a. Os que são hereges, os que quiserem desviar da verdade, se apostatar da fé, e acabam usando a Bíblia para pregar a mensagem de texto bíblico, eles são considerados sim profanos. Os irreligiosos, que não professam religião, e a religião verdadeira para com Deus é visitar as viúvas, os órfãos, e se abster da corrupção desse mundo, bem como refrear sua língua, que Santiago diz. Eles não professam essa religião pura. O termo religião é religar a entidade, no caso aqui a Deus. Então eles não estão conectados em Deus, porque eles não fazem a obra de uma boa religião, ou da boa religião. Para os parricidas, aqueles que matam pais,
e matricida para aqueles que matam suas próprias mães, para os homicidas que matam seu próximo, para os fornicários que cometem prostituições, para os sodomitas que cometem o pecado da sodomia, que é o pecado da homossexualidade, do homossexualismo, da relação homoafetiva. E aqui inclui tudo. Inclui lesbianismo, a bissexualidade, a bestialidade, que é o sexo, o coito do homem com animais, a transexualidade e também os travestis. O movimento todo LGBT está aqui, ó, os sodomitas. Para com os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros que fazem falso juramento, para os que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me confiado. Aí segue. Então veja, para quem é a lei? Não é para o justo, não é para o que anda no caminho do Senhor, que é reto, que é cristão de verdade. Então, meus caros, se você obedece à lei divina, você não tem que se preocupar com nada. Se você é justo perante a lei divina, você não tem que se preocupar com nada, porque a lei realmente ela só foi feita por conta dos iníquos. Se ninguém pecasse, não existiria lei, porque a lei nada é quando não há iniquidade. A lei só existe por conta dos iníquos, porque se todos realmente têm na tábua do seu coração a consciência do que é certo e que é errado e praticam o que é certo, eles não precisam de lei, porque aquilo já está bem sedimentado, claro, evidente. Não precisa de regulamentos, não precisa de legislações. Inclusive, falando de leis, nos Estados Unidos, se eu não equivoco também, mas na Inglaterra, se utiliza o sistema common law, das regras do bom costume, se valendo de princípios. Não se tem esse emaranhado de leis como no Brasil, que às vezes acaba havendo conflito com uma com outra, e isso serve inclusive para protelar, adiar o andamento do processo, serve para pretexto, serve para protelar e para ajudar o sujeito que está errado. São as brechas da lei. Lá não, é por costume, é princípios, e quem está em Deus está sob princípios, e esses princípios são irrevogáveis, esses princípios são irrenunciáveis, inalienáveis. Você pode vender. Porque se a pessoa está com Cristo de verdade, o Espírito Santo vive em sua vida, ela tem essa consciência, e lei, nada disso é necessário. Mas infelizmente existe a lei porque existe a iniquidade, e aqui Salomão está falando nesse sentido, que aqueles que obedecem à lei então são contra os ímpios, que a desprezam a lei. Na realidade, se nós pensarmos, a lei existe para os ímpios que têm que correr atrás da lei, não o justo, porque o justo não precisa de lei, já que ele pratica o que é correto. Aí você pensa lá no Jardim do Éden. Então, pera aí, Adão e Eva, naquele arquétipo, melhor dizendo, naquela tipografia, aliás, tipologia, de Adão e Eva, Adão representando os homens, Eva as mulheres. Então, ali, o que Deus diz da árvore da ciência e do conhecimento?
Se eles fossem justos de fato, nem necessário era dizer, né? Era proibir, era os alertar, porque a lei já estava na tábua do seu coração, então eles saberiam exatamente se esquivar do mal. Será que Deus, na sua onisciência, não sabia que o homem tinha seu calcanhar de Aquiles, que era justamente não ser totalmente perfeito? Poderia ser influenciado por terceiros? Será? Até porque Satanás, o ser celestial, foi enganado pelos seus próprios pensamentos, e esse talvez seja o nosso maior inimigo, nossos próprios pensamentos, que Deus não censurou, não os limitou, porque poderia, porque daí não tinha como pecar, porque tudo passa pelo pensamento, tudo passa pela mente. E o inimigo soprou nos ouvidos de Eva, e ela começou a pensar e a desejar aquele fruto, justamente porque o inimigo sabia que a falha do ser humano era o seu pensar. Ao pensar, o ser humano às vezes foge dos planos de Deus, divaga muito, né? E aí você pergunta, mas por que Deus não impediu eles de comer? E se eles realmente é como você está dizendo, que eles não eram ímpios e não precisava de lei para eles, só para os ímpios, por que Deus disse isso? Ora, porque Deus tinha a sua onisciência, ele sabia que isso ia ocorrer. Porque com certeza ele viu que a principal debilidade do ser humano era exatamente o pensar, era o refletir, o ser consciente de algum modo. Ah, mas essa consciência, esse pensar veio da agora, com a queda do homem, porque ele passou a ter conhecimento, discernimento do bem e do mal. Será que ele não tinha pensamento? Se ele não tivesse pensamento nesse sentido, né? Se ele fosse justo, de fato, ele não iria fazer o mal. Ah, mas será que Deus não o deixou eles neutros para provar se eles realmente temiam a Deus ou não? Pode até ser, mas eu penso que ali Deus sabia o que iria ocorrer, que o homem ia ser enganado e que era necessário ter dito aquilo para prová-lo, porque senão eles iam dizer: ah, Senhor, tu não nos avisasse, não é? O justo é avisado uma vez, e a partir daí ele então entende, né? Que não precisa nem de lei, que ele já entende. É uma bela reflexão que dá para fazer acerca disso, né? E é até bem mais complexo que nós imaginamos. No caso, talvez, de Adão e Eva, realmente eles eram neutros. Deus deu o aviso e permitiu toda a tentação para ver se realmente eles estavam aptos, né, a continuar na bênção ou a servir a Deus, provar justamente o contrário. Então eles não eram tão neutros assim, tão ingênuos assim, né? Ah, mas é ingenuidade. A serpente veio falar: ora bolas, quem falava com eles diariamente era Deus, não a serpente, né? Até é interessante nós trazer algo nesse sentido numa próxima edição, uma meditação profunda e até um pouco filosófica. Vamos seguindo, senão nós demoramos muito aqui nessas divagações acerca desses versículos ditos por Salomão. Os homens maus não entendem a justiça, portanto, e os que buscam ao Senhor a entendem plenamente. Veja só, Adão e Eva não estavam buscando o Senhor plenamente naquela hora que foram atentados. Se tivesse,
eles teriam entendimento plenamente, continuariam. E a lei que Deus a deu, nem precisaria repeti-la, porque eles iam ter a consciência de que aquilo era errado, que o certo era temer o Senhor. Mas parece que foi necessário eles perder algo para dar valor, né? Eu era feliz e não sabia. Parece que essa máxima teria que acontecer com eles, teria que surgir com eles, né? Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus maus caminhos. Isso é uma obviedade. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Com comida, com bebida, com modo de vestir. O evangelho é isso, é desapego e modéstia. Grave bem, grife bem, desapego e modéstia. Moderação. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Esse é o pensamento do rei, né, Salomão. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro. Quer dizer, outro vai receber esses juros e vai fazer filantropia. Nem sempre isso ocorre. Talvez na sua época sim. Ordinariamente, se um pai que lucra exorbitante por meio de juros exorbitantes, né, que são aí os agiotas principalmente, né, eles, os filhos, ao herdarem essa herança do pai, dificilmente vão ajudar os pobres, né? Porque já são culturalmente ensinados pelo exemplo dos pais a serem pessoas gananciosas. Eu diria até que eles, especialmente, fazeriam coisa até pior. Poderiam até continuar com a mesma prática dos pais de uma maneira muito mais perversa, cobrando juros sobre juros. Até tem uma expressão, um nome que é dito no meio do direito do consumidor, que diz respeito aos juros sobre juros, que é o anatocismo. Inclusive no Brasil nós temos a lei de usura, que veda exatamente o juro sobre juro, e você pode pleitear a indenização, inclusive com danos morais, e lucros cessantes, enfim, indenização, por conta desses juros abusivos. Olha que interessante. Com certeza a lei se embasou em versículos bíblicos e possivelmente esse de Salomão. É um pensamento meu, mas que deve ser verdade. É porque nós estamos falando aí de 900 anos antes de Cristo, né? É tempo. E olha, para fins do direito e servindo como curiosidade, a definição do anatocismo. Conceito que advém do direito civil é a cobrança de juros sobre juros vencidos e não pagos, que se incorporará ao capital desde o dia do vencimento. É a capitalização dos juros não admitidos legalmente, mesmo que expressamente convencionada ou convencionado em contrato, salvo em operações regidas por normas especiais. Já com o conceito de direito comercial, o anatocismo é uma acumulação dos juros vencidos aos saldos liquidados em conta corrente de ano a ano, permitindo-se a contagem posterior dos juros sobre os saldos apurados. Tem também no direito do consumidor, né, como já falamos aqui. Enfim, é interessante inclusive o estudo.
desse instituto. Meus caros, nós estamos no versículo 8, né? Inclusive aqui na versão mais antiga, Almeida, diz o seguinte: o que aumenta sua fazenda com usura e onzena, ajunta para o que se compadece do pobre. Então é mais claro na versão atual. Vamos ver o que significa a expressão onzena. Juro de 11%, juro exorbitante, excessivo, usura. Então, meus caros, melhor nós não sermos avarentos, trabalharmos com usura, porque de modo ou outro nós vamos ter sofrimento, sim. As pessoas talvez não vão querer recorrer mais a nós para pedir emprestado. Você está sujeito a pedir, aliás, a dar como empréstimo a alguém certa quantia e não receber. Você está sujeito a lei inferir, aliás, impedir essa doação, aliás, esse pagamento de empréstimo, coisas dessa natureza. Bem como, à luz da palavra de Deus, se você é um cristão, não pode fazer desta forma. Pode até cobrar um juro se o sujeito demorar a pagar, como uma multa. Agora, juros exorbitantes, por exemplo, pessoas pedindo R$100 de empréstimo, o sujeito vai lá e empresta R$100, que é o dobro, ser pago depois de um mês, aí é absurdo, né? Versículo 9: e se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Olha que interessante. Versículo 9, na versão mais antiga diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Diz que devemos obedecer à vontade de Deus, que é o amor, né? Amar ao próximo a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, porque senão a nossa oração será abominável, cheirará mal nas narinas de Deus. Quem leva o homem direito pelo mau caminho cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper terá a boa recompensa. É óbvio. Você que faz pessoas pecarem, errarem, vai ter dura consequência, mas se desvia do mal, terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento e conhece a fundo. O pobre vive os maiores perrengues da vida, né? Enquanto que o rico está mar de rosa, sob sombra e água fresca, não passa de um perrengue, não sabe como é que é passar por determinada situação, o que é pobreza, o que é não ter nada para comer, né? Situações desse sentido, e por isso até que ele é apegado aos seus bens e não doa, né? Pois o sujeito que passa por uma situação paupérrima, ele tem a tendência de ajudar o seu próximo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quando é um governo justo, quando é uma administração justa, há prosperidade, né? Por isso que o Brasil está nesse caos aí, por conta de governo injusto, ímpio, governo que não teme ao Senhor, governo que não respeita o seu próximo, governo que não pensa nas pessoas necessitadas. E aí está do jeito que está, né? Esse caos em todas as áreas, em todos os âmbitos. E o culpado, obviamente, é o cidadão que voltou de modo equivocado, em pessoas que não deveriam ser voltadas, que prometeram e não cumpriram, que
Estraro ser uma pessoa na pré-candidatura ou na candidatura a presidente, por exemplo, e quando estiveram com a faixa presidencial e já exercendo o poder, exercendo a presidência, nada fizeram, né? Pelo menos para o próximo, para eles com certeza que sim. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Outro versículo muito maravilhoso, versículo 13. A versão Almeida diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Acã quis ocultar a sua transgressão. Israel perdia as pelejas. Quando o povo israelita acaba descobrindo o pecado de Acã, e destruindo, Israel passa a ser abençoada. Então teve consequências desastrosas para Acã e também para Israel. Quando Davi tentou encobrir o seu pecado, deu no que deu, né? Não estava prosperando. Quando ele confessa, apesar do sofrimento, e deixa, ele alcançou a misericórdia do Senhor. Quando Saul, por conta da sua arrogância, não considerou o seu pecado, não reviu o que fez, não pediu perdão e não pediu a Deus uma nova oportunidade ou chance, sofreu e não alcançou misericórdia. Então, meus caros, para sermos abençoados é necessário nós pedir perdão, é necessário, primeiro, sobretudo, sermos humildes para reconhecer nossas falhas, até mesmo quando nós achamos que estamos andando no caminho certo e que somos perfeitos, que não temos pecado algum. Ora, nós pecamos por pensamento, por ações, por comissões, por omissões. Nós somos pecadores. Claro que nós procuramos a santidade, nós procuramos andar no caminho reto, mas por conta da nossa carne ser fraca, nós pecamos. Não pecamos tão gravemente, mas pecamos, e por isso nós temos que reconsiderar nossos erros, nós temos que mudar nossos conceitos, de nossos pecados, nossas transgressões diante de Deus. Dos homens podemos esconder, como Safira e Ananias tentaram esconder a sua avareza dos apóstolos, mas diante de Deus, o Espírito de Deus, eles não puderam enganar, tanto é que foram mortos. Então é necessário confessar. Outro exemplo de pessoa que confessou, tem um encontro com Jesus, Zaqueu confessou o seu pecado. Se tivesse fraudado, que ele ia retribuir ou restituir em dobro ou em quádruplo. É isso. Deus abençoa, Deus quer o arrependimento, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Depois muitos pensam que Deus é carrasco. Não. Carrasco na realidade seria nós mesmos ao rejeitar as misericórdias de Deus, as oportunidades que Ele nos dá para sermos uma pessoa melhor e próspera e abençoada. Bem-aventurado, ou como é feliz o homem constante, que vive constantemente no temor do Senhor. Versículo 14 da Bíblia, da tradução Almeida, diz: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu coração virá a cair no mal. E na nova versão diz: como é feliz o homem constante no Senhor, no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. É verdade. Quem teme ao Senhor, um temor reverencial, obviamente, não com medo, não com pavor, mas sim com respeito, esse é próspero, esse é abençoado. Já aquele que tem o seu coração endurecido para o Senhor só tem a sofrer. O exemplo do rei Nabucodonosor, que foi pastar, temos o exemplo de Faraó, e dos seus servos egípcios que pereceram no Mar Vermelho. Temos aí os exemplos, meus caros. Isso nós temos que ser humilde, pedir a Deus que nos dê um coração de carne, um coração que seja contrito, quebrantado, para realmente servir a Ele.
Bíblia diz em Salmo, Davi de espírito, Salmos 51, vamos até ler, que é um salmo muito interessante, que vem a calhar com o que nós estamos falando aqui. Salmos 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É isso que nós devemos orar a Deus, para que nós não se desviamos do seu caminho, para que nosso coração seja puro, para que estejamos na retidão e que nossos corações não fiquem petrificados, endurecidos, ao ponto de negar a existência de Deus e de submeter à sua vontade. Como um leão bramidouro e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Versículo 15. Como um leão que ruge, ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. É verdade. O governo ímpio é um mal, né, para a nação, principalmente uma nação paupérrima, né? Por que alguns países da África estão do jeito que estão? Porque eles têm ditadores lá, em nome de um suposto Deus, já que em alguns países, principalmente na Nigéria, eles têm um governo teocrático, que o sujeito é presidente por ordem divina, religiosa do islamismo. E aí realmente ele sofre de qualquer forma, com miséria, com fome e com intolerância religiosa. As demais religiões eles fazem guerra, violentam, matam, né? Recentemente estava rodando até um vídeo na internet deles matando um pastor porque não pode pregar o evangelho, não pode nem carregar a Bíblia. Lamentável, queimando o sujeito vivo, o homem de Deus. Realmente, citado, é como um leão que ruge. Pedir para Deus destituir, né? Tirar eles do poder. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Que aborrece a iniquidade, esse é próspero, né? Agora um governo sem discernimento aumenta mais a opressão. É necessário conhecimento, temor de Deus. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Tem que ser, né? Tem que sofrer na sua consequência, aliás, na sua consciência, tem que ter essa consequência, porque fez mal, né? Sofrer no tribunal togado da consciência. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Isso é óbvio. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de misérias. É óbvio. Você tem que fazer a sua parte. Esforço-te em bom ânimo que eu serei contigo. Vai laborar, vai trabalhar. Mas que seja pouco, mas você está ganhando. Uma hora aumenta, uma hora Deus prospera. Se você não fazer nada, nada acontece. Que aí com imaginações, com suposições, se, talvez, quiçá, mas nada acontece, só fica no campo imaginário. Quantos que vive assim, né? Nessa ilusão. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Do jeito que enriquece depressa, obviamente que, né, geralmente é por meios fraudulentos. Então, diz que o fiel será realmente abençoado, porque ele é fiel no pouco, sobre muito Deus colocará. Já o ímpio, que quer já ter tudo agora, né, esse vai ser com certeza castigado, como diz o versículo.
Agora nós vamos fazer uma pausa, depois nós voltamos para meditar nos 8 versículos que faltam. Eu prometi na última edição de falar de prosperidade segundo a palavra de Deus, não de acordo com esses pastores larápios da teologia da prosperidade, tá? Vamos lá. Hoje, mais de qualquer outra época da vida da igreja, nós, o templo, e que tem pessoas, apesar de ser o templo de Deus, né? O assunto prosperidade, por essas pessoas que pertencem ao sistema putrefato religioso e não ao sistema maravilhoso da doutrina de Cristo, da verdadeira igreja do Senhor, tem escutado falar de prosperidade e tem invadido o arraial do sistema evangélico, principalmente, eu já diria, dos neopentecostais e até os pentecostais tradicionais, despertando neles então um sofreguidão pelo que é material, ou seja, uma sede, uma avidez, né? Querendo apressar os pés para correr atrás do materialismo, das coisas dessa vida, sendo Marta fadigada com as coisas desse plano e não Maria observando o querer, a vontade do Senhor. As igrejas, templos do sistema religioso, a maioria das vezes tem optado com diretriz básica do seu ministério e com ênfase, uma ânsia de crescimento numérico, de membros, que daí pode gerar mais renda ainda, né? Em nome inclusive do ganhar almas, que na realidade está se ganhando seguidores, sócios, entre aspas, né? Está se fazendo proselitismo, explorando então esse tema até as últimas consequências, inclusive tentando dizer que um crente abençoado é um crente próspero materialmente, né? Essa heresia aí. Mas de fato, o que é prosperidade? Se você for procurar o dicionário e o significado de prosperidade ou de prosperar, você vai encontrar a seguinte definição, que é melhorar de condição, progredir, crescer, desenvolver-se e enriquecer. Muitos evangélicos do sistema putrefato acham que pelo fato de ser filho de Deus por adoção, por Jesus, deve ser necessariamente rico financeiramente, e o argumento que eu uso é que se a Deus pertence a riqueza, Ageu 2:8, né, que a Deus pertence o ouro e a prata, então seus filhos têm que ser ricos também. E o pior de tudo é quando se ensina que o cristão não é próspero, rico, tem problema na sua vida espiritual, né? Aquilo que eu já falei, associo o plano espiritual, o âmbito espiritual com a vida material, com a vida conjugal, com as outras áreas da nossa vida. Não quer dizer que Lázaro, naquela parábola que Jesus fala, ele era paupérrimo, ele não tinha Deus, porque ele não era próspero, não tinha nada, inclusive pedia, mendigava no rico e foi salvo. E com certeza tem uma vida abundante espiritualmente. Porque uma coisa é vida espiritual, outra é material, outra é social, e assim vai. Há diferenças. Ou falta de fé ou algum pecado que impede a sua prosperidade, né? Eu chego a pregar isso. Mas será que no Novo Testamento isso é enfatizado? Obviamente que não. Se não há confirmação do Novo Testamento para um assunto do Antigo Testamento, o mesmo tem seu valor
circunstancial, mas não é normativo para a igreja. Isso é uma regra básica da hermenêutica bíblica, que é a ciência da interpretação dos textos bíblicos. Não restam dúvidas que o Novo Testamento enfatiza a prosperidade do ponto de vista espiritual. Em Efésios 1:3 nós vemos isso, já que nos é dito o seguinte, que Deus já abençoou a sua igreja com toda a sorte de bênçãos espirituais. Pedro diz sobre o assunto que Deus nos deu grandes e preciosas promessas pelas quais nos tornamos participantes da natureza divina dele. 2 Pedro 1:3-4. João também tratou do assunto quando dirigiu a Gaio, o destinatário da sua terceira carta, dizendo que ele era um homem próspero espiritualmente. Terceira carta ou epístola de João 1:2. À luz da Bíblia, Deus é soberano e tem gerência direta na vida de todos os seres humanos. Uns ele dá riqueza, a outros não. O rico e o pobre se encontram, e a todos o fez o Senhor. Provérbios 22:2. Já meditamos acerca disso. Isso, repito, materialmente, espiritualmente, todos nós somos ricos. Somos reis e sacerdotes. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Salmo 115:13. Ainda sobre a questão da soberania de Deus, é bom que todos saibam que ninguém pode ter coisa alguma senão lhe for dada do céu. Jó 3:27. Ou João 3:27. Tiago também viu o assunto dessa maneira quando disse que toda boa dádiva e todo dom perfeito vinha do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1:17. Se você, irmão, tem alguma coisa, algum recurso, prosperou, tem um bom emprego, uma boa casa para morar, um automóvel para se locomover, tem influência, o seu futuro e os dos filhos estão garantidos, não se ensoberbeça, mas adora a Deus que graciosamente lhe deu essas coisas. Se você, meus caros, não tem, se você, meu caro irmão, minha cara irmã, ou meus caros, não tem as coisas citadas, ditas já anteriormente, não se entristeça, pois Deus não lhe deu isso, ou lhe deu pouco, mas por outro lado Ele cuida de você como ter cuidado especial de todos, tem um cuidado especial por todos. Salmos 37:25. Seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque Ele disse, não te deixarei nem te desamparei. Assim em confiança ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus 13:5-6. De graça a Deus por isso, em obediência ao que Ele disse. Em 1 Tessalônica, a igreja de Tessalônica, melhor dizendo, né? Capítulo 5:18. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não estou com isso de modo algum pregando algum determinismo, nem sou adepto da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu viverei assim, eu vou morrer assim. Gabriela, esforce, estude, trabalhe, progrida, mas não venda sua alma por causa disso. Lembre-se de que o Senhor censurou aquelas pessoas que eram ricas ou ricas materialmente, mas que eram pobres para com Deus. Parábola, como já citada, do rico e de Lázaro. Isso é um breve apontamento, diria assim, com relação a essa temática da prosperidade. Nós vemos então, meus caros, que a prosperidade ela é divina de Deus. A prosperidade é essa que verdadeiramente nos enriquece. E ela pode vir para uma área e não vir para outra. Pode vir para a área espiritual e não vir para a área material. Pode vir para a área intelectual e não vir para a área social, por exemplo. O conjugal, enfim. Temos algumas limitações. É claro que se nós tivermos bom ânimo, fazer a nossa parte, Deus pode nos honrar. Isso depende também do nosso querer, né? De nós não se conformar com a situação que nós estamos. Agora não podemos, claro, estarmos compulsivos, obcecados em querer ter bens e mais bens e com isso fazendo mal ao próximo e até mesmo a nós mesmos, porque isso não é bíblico, né?
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sermos avarentos. E isso que esses pastores falsos falam, dizendo, não, você tem que ser próspero, você mostra que é abençoado o povo e que realmente Deus é na sua vida quando você tem bens materiais. Isso é uma falácia, associar riqueza material como sinônimo de bênção, associar aliás, riqueza material com riqueza espiritual ou bênçãos de Deus. Isso é uma insanidade, eu diria, do ponto de vista teológico da Bíblia, né, da interpretação própria da própria palavra do Senhor. Vamos seguindo, nós estamos quase terminando já, faltam 8 versículos. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal, né? Imagina por mais, né? Já falamos de parcialidade e com foco nos juízes e magistrados, mas isso também diz respeito da nossa vida. O invejoso é ávido, é sedento por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Verdade, porque ele, quando está invejando ou cobiçando a vida do outro, não está fazendo a sua parte, e aí a miséria está vindo. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. É verdade. Fica colocando a mão em cima da cabeça, cobertando dos erros do sujeito, não dá instrução, como te quer até mesmo, né? Porque é um a menos na competição, na corrida aliás, na corrida às conquistas, a fama, o poder, o dinheiro, é menos um para competir. Quem repreende, aliás, agora 24, quem rouba seu pai ou sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói, né? Não pode enganar seu pai, não pode enganar sua mãe, do mesmo modo os pais não podem enganar o filho, né? Mas como isso acontece, né? De ambos modos, tanto o pai ou a mãe enganar o filho, como o filho enganar o pai ou a mãe. Quem é cristão não faz isso. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. O que quer, mas quer briga para ter. Quem confia no Senhor e faz a sua parte, Deus vai prosperar abundantemente. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Óbvio que ele não confia em si mesmo, ele confia no Senhor. Ele espera, ele é cauteloso, ele não é vaidoso, ele não é soberbo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-lo sofrerá muitas maldições. É verdade. Você tendo condições de ajudar o pobre e não ajuda, você peca, porque sabe fazer o bem e não faz. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, se destrói ou são derribados, destruídos, os justos florescem, né? Os justos aparecem, os justos reinam. Meus caros, essas foram as meditações, né? Ali no versículo 28, no finalzinho diz, mas eles perecem, os justos se multiplicam, na versão mais antiga, né, da Almeida. Esse versículo é autoexplicativo, precisamos gastar o tempo refletindo acerca dele. Até a próxima, meus caros.